E aí, povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa de Geometria Analítica para estudar retas. Se liga, agora, como eu falei na aula anterior, vamos conhecer formatos de equações da reta. A priori, dois deles, o formato reduzido e o formato geral da equação da reta, tá? Muito utilizados. Se liga, então, pensando no formato geral da reta, a chamada equação geral. Se eu considerar, ou melhor, sendo a equação fundamental para uma reta y menos y0 igual a m, x menos 1x0, eu posso fazer o seguinte, eu posso manipular isso aí que a gente viu na aula anterior, nos exemplos, geram-se números, eu posso manipular fazendo distribuição e obter y menos y0 igual a mx menos mx0, isso aqui é um número, tá? Implicando que y isolando, ou melhor, deixando y nesse membro, trazendo mx para cá e passando ou melhor, deixando o y0 aqui, menos y0, e passando mx0, deixando o y0, igualando a zero. Vixe, que bagunça para gravar isso, é fórmula? Não, é só para indicar o seguinte, se você tiver a equação no formato fundamental e reorganizar esse formato, passando tudo para o primeiro membro, né? Se eu chamar isso aqui de um C, isso aqui de um B e isso aqui de um A, porque não necessariamente vai ter um ali na frente. Pode ser que eu precise tirar um MMC, isso aqui seja uma fração e aí apareça um valor diferente aqui na frente do Y, tá? Que eu vou chamar de A. Ali particularmente deu 1, porque eu estou supondo que M é inteiro, enfim, tá bom? Eu posso usar, podemos ter o formato da reta R igual a um AY mais ou melhor, um AX, eu vou chamar esse de A, fica melhor botar o A no X, um B no Y, é só uso. O que importa é que é um número na frente do X, um número na frente do Y, e não quer dizer que esse número seja negativo, tá? O que significa é o seguinte, que passa para lá ao contrário. Então, aqui a priori que parece positivo vai passar negativo. Enfim, então eu vou ter um AX mais um BY mais um C igual a zero. Esse aqui é comumente chamado de equação geral da reta. Por exemplo, se eu tiver uma reta de equação fundamental y menos 3 igual a 2/3 de x mais 1, tá? Eu fiz uma questão e montei essa equação fundamental. Como é que eu transformo ela em geral? Basta manipular, tá? Nesse caso, fazendo a manipulação, eu tenho y menos 3 igual, ó, distribuindo 2/3 de x mais 2/3. Para sumir com essa fração, eu posso tirar o MMC em tudo. No primeiro membro, que é 3, vai ficar 3y menos 9 igual, tirando o MMC aqui, continua 2x mais 2. Posso simplificar o denominador, esquecer, né? E dizer que eu tenho 3y menos 9 igual a 2x mais 2. Você pode fazer esse processo mais rápido. Eu estou fazendo passo a passo para você ver que é só conta. Se liga, passando tudo para o primeiro membro, eu vou ter menos 2x, para deixar o x na frente, mais 3y,
Menos 9 passa 2 para cá, vai passar menos 2. Então ficará menos 11, igual a zero. Então aqui é um formato geral para essa equação da reta, tá? É o que chama de formato geral, beleza? Teoricamente, se eu fosse comparar com isso que eu escrevi, não é fórmula, tá? O A seria menos 2, o B seria 3 e o C seria menos 11, ok? Beleza. Vamos avançar e ver o formato reduzido da reta. Então, meu povo, se eu pegar, vou considerar o registro gráfico, se eu considerar uma reta tal que, por exemplo, decrescente mesmo, não importa. Eu considere um ponto variável px, né, e y, e um ponto fixo que eu vou chamar de C, com coordenadas, obviamente, 0 e n, por exemplo, um n qualquer, tá? Esse é um ponto C aqui em cima do eixo y, que intercepta o eixo, onde a reta intercepta o eixo y, tá? A abscissa valerá zero. Se eu for montar uma equação fundamental para ela, ela terá que característica y menos o n, que é o y do ponto, y genérico menos o n, não importa a ordem, e m, que é o coeficiente angular, x genérico menos o zero, tá? Que é o x do ponto fixo que eu peguei. Aí eu estou pegando o ponto particular, tá bom? O que é que eu posso ter? Arrumando isso daqui, eu terei y menos n igual a mx apenas, que ao multiplicar por zero, foi. Nesse caso, eu chego à equação y igual a mx mais n. Essa equação é que eu chamo de equação reduzida da reta. Nessa equação reduzida, tá? Nessa equação reduzida, esse ponto em particular que eu peguei, ele tem o valor de n chamado de coeficiente linear da reta. Já ouviram falar dele quando estudaram a função? É simplesmente onde essa reta intercepta o eixo y. É o valor onde a reta intercepta o eixo y. E na equação reduzida sempre será destacado o coeficiente linear da reta. Porque eu zero o x e obtenho y igual a n, tá? Bem simples, já aparece o coeficiente linear explícito na equação reduzida da reta. Tudo bem? Na geral, não. Você tem que fazer manipulações e isolar o y. Quando o y está isolado, o formato onde a variável y está isolada, tá? Ela tem o nome de equação reduzida. E nesse formato é melhor ainda, porque nesse formato eu tenho explícito o coeficiente angular também. Nesse formato é explícito o coeficiente angular. Na geral não é. A gente ainda tem que isolar para ver o m, só o m, tá? Porque aquele A, aquele B, aquele C, ele pode ser gerado a partir de um MMC e tal, e não dá o verdadeiro valor. O que vier perto de x na geral, depois que ela está toda arrumada, não quer dizer que seja o coeficiente angular, ok? Como a gente viu no exemplo anterior, tá? É isso. Vou pôr um exemplo agora, ou melhor, dois, para a gente manipular um pouco com o formato reduzido e geral da reta. Se liga. Então, meu povo, vamos fazer um exemplo para a gente poder finalizar a nossa aula, por enquanto, sobre as formas da equação da reta. Depois voltamos com mais duas outras formas, tá? Se liga. Escreva nas formas reduzida e geral a equação da reta que passa pelo ponto 1 e menos 6 e tem inclinação 135 graus. Bom, eu não dei o coeficiente angular, mas eu estou dando a inclinação. Se eu dei a inclinação, eu posso achar a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular, tá? E com isso, e um ponto fixo, eu monto a equação fundamental para manipular. Vamos lá? Se liga. Então, m,
que é o coeficiente angular, será dado por quem? Pela tangente do ângulo de inclinação, que é 135 graus. Da trigonometria, aqui no cantinho, ó, se eu tenho o ciclo trigonométrico, a tangente aqui, 135 se encontra aqui, é simétrico a 45 graus, que tem tangente valendo 1, tá? Então, é de 135, projeta-se abaixo, que tem tangente valendo menos 1. Portanto, tangente de 135 vale menos 1. Beleza? Qualquer coisa apela para a sua calculadora, para o GeoGebra, enfim. Se liga, coeficiente angular é menos 1. E, considerando o ponto de coordenadas 1 e menos 6, temos que formato geral. Vou suprimir a letra R, que eu não estou falando de uma reta qualquer aqui. Y menos 6, ou seja, mais 6, é igual a menos 1 vezes, ou só menos, tanto faz, x menos 1, que é o x0, é o ponto fixo. O y0 e o x0. Bom, eu vi o que agora há pouco, porque a partir dessa, fazendo a manipulação, você chega na geral e também pode chegar na reduzida, tá? Então, isso implica que, fazendo a manipulação, y mais 6 é igual a menos x mais 1. Isso implica que y mais x mais 5 igual a 0. Organizei já. O que vai representar? Vai representar a equação geral da reta. Ok? Daí, se eu manipular aqui, isolando o y, tá? Se eu continuar manipulando aqui, também a partir desse, ou mesmo daquele, e isolar o y, eu posso também, ó, isolar o y e dizer que y é igual a menos x, 6 passa para lá, menos 6, então vai ficar menos 5, que seria isolado aqui também. Essa que eu achei é a equação reduzida da reta, tá bom? Se liga, equação reduzida da reta. Bom, inclusive, só frisando, na reduzida nós enxergamos o coeficiente angular, o real. Na geral, não é o coeficiente angular propriamente dito aqui, tá? É uma manipulação com ele. Então, se liga, para achar o coeficiente angular, olhando para a equação de reta, ela tem que estar no formato reduzido, beleza? Bom, e aqui é o coeficiente linear, onde intercepta o eixo y. Por falar nisso, se eu esboçar essa reta, olha só, bora brincar um pouquinho rapidinho aqui a partir da questão. Intercepta, deixa eu botar mais para cá, intercepta o eixo y em menos 5, tá? E se eu zerar, ela passa também pelo ponto 1 em menos 6, mas melhor. Ela intercepta o eixo y em menos 5 e para y igual a 0, x será igual ao quê? A menos 5 também. Então, aqui também é um ponto que ela intercepta o eixo x. Se ela intercepta o eixo x, o y é 0. Foi isso que eu fiz ali, só porque eu quero construir. Já não está mais na questão, é fora. Então, se eu considerar essa reta, olha só que bonitinho. Eu posso brincar horrores. Eu posso perceber aqui facilmente, de forma visual no registro gráfico, que o triângulo que eu acabei de fazer é um triângulo que retângulo, que aqui é um ângulo de 90 graus, e além disso, isósceles. Beleza? Por que é isósceles? Porque os lados, né, aqui que formam os catetos, têm medidas iguais. Então, o triângulo retângulo, que também é isósceles. E se o triângulo for retângulo e isósceles, o lado diferente, obviamente, é a hipotenusa. Por falar em hipotenusa, você é capaz de estabelecer o tamanho dessa hipotenusa com a geometria analítica. De que forma? Calculando a distância desse ponto P
até esse ponto Q. Vou deixar isso como exercício. É só calcular a distância entre dois pontos ou simplesmente usar o teorema de Pitágoras rapidinho, assim, que é a fórmula da distância. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, de menos de 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. A raiz quadrada é de 50, tá? Mas deixa aí para vocês terminarem. Só brinquei um pouquinho. A gente pode brincar horrores com a geometria analítica, beleza? É isso. Finalizo aqui. Próxima aula a gente continua com as formas da equação da reta. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E até a próxima aula. Valeu!